Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de mapeamento de riscos 4.0. Com essa planilha você vai conseguir visualizar os fatores de risco, você vai conseguir fazer o mapeamento de riscos, você vai ter relatórios de mapeamento de riscos, um relatório para impressão, e você vai ter no final aqui um dashboard representando tudo que a gente preencheu ao longo da planilha. Aqui na aba de instruções a gente tem algumas orientações de como começar a utilizar. Aqui você vai ter um banner e um botão aqui para você marcar uma aula com um dos nossos consultores, uma aula gratuita. Depois a gente tem aqui a subaba de suporte, com o nosso contato de e-mail, WhatsApp, e um botão aqui para você adicionar ou remover abas da planilha. Como essa é uma planilha 4.0, você vai reparar que o menu de navegação aqui entre as abas é por esses botões, e aí a gente tem as subabas aqui, esses botões inferiores. Então a gente vai começar aqui na fatores de risco, onde a gente tem aqui fator consequência, exposição ao risco, a classificação e o valor atribuído. Depois a gente vai aqui para mapeamento de risco, então aqui a gente vai começar a preencher. Fiz uns preenchimentos aqui para a gente ter algum exemplo. Então vou colocar um mês, vou ter aqui a listinha. O risco identificado, eu vou escrever aqui o risco, então só para você ver que está editável aqui. Tá? Então depois a gente vai ter aqui fator consequência, a gente vai poder escolher aqui, catastrófico, severo, grave, moderado, leve ou nenhum. A gente vai ter o fator de exposição ao risco, então você vai botar aqui várias vezes, uma vez ao dia. O fator de probabilidade, então quando a gente vai alterando aqui, a gente vai notar que muda aqui o grau de criticidade de acordo com o que a gente cadastrou. Então ele vai fazer essa observação aqui para mim, o risco deve ser monitorado, correção urgente. Então depois a gente tem aqui as medidas preventivas, né, para você evitar o risco. Então aqui também é editável, então a gente que vai preencher. Depois a gente tem aqui o valor de investimento que também você vai preencher. E aqui você vai ter a lista do grau de correção. Quando você vai alterando aqui, ele vai, por exemplo, aqui no caso está um investimento duvidoso e aqui está um investimento normalmente justificado. Então a gente vai preenchendo a planilha aqui, fazendo o nosso mapeamento. A gente passa aqui para os relatórios, então a gente vai ter o relatório de mapeamento de riscos, que vai me mostrar a quantidade de riscos identificados, se o risco deve ser monitorado, quantos devem ser monitorados, quantos precisam de correção urgente, quantos precisam de correção imediata. A gente tem aqui ao lado uns valores de investimento, né? Então a gente tem o total, o plenamente justificado, normalmente, e o duvidoso. Depois a gente tem aqui essa subaba aqui de impressão dos relatórios. Então a gente vai selecionar o risco e ele vai alterar ele dinamicamente para mim, se é o fator consequência, a exposição, o grau de criticidade. Então, quando a gente for mudando aqui, ele muda aqui também. Depois você vai aqui para o dashboard, então a gente vai poder analisar no geral aqui a quantidade de riscos mapeados, investimento planejado, grau de criticidade mais recorrente, o índice de justificação mais recorrente. A gente tem aqui a divisão, né, do grau de criticidade nesse gráfico de rosca. Então a gente tem aqui, por exemplo, 2 com correção urgente e 4 com risco que deve ser monitorado. Então a gente tem a mesma estrutura aqui para o índice de justificação. E a gente tem no final aqui essa quantidade de riscos mapeados por mês. Como eu só botei aqui maio, então só apareceu maio. Se eu for colocando outros meses, ele aparece aqui para mim dinamicamente. Chegamos ao final dessa planilha. Muito obrigado